Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Cândida Kramer, que é médica pneumologista, cooperada Unimed, que vai nos trazer muitas informações importantes. Tudo bem, doutora Cândida? Tudo bem, Eliane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando do programa. Olha, igualmente para nós, né? Seja bem-vinda a primeira vez aqui no nosso programa, né? Espero que seja a primeira de muitas também aí, não é? Mas hoje, Cândida, eu gostaria de falar sobre um assunto que não é muito bem conhecido, na verdade, né? O nome é conhecido, mas o que exatamente é, as pessoas não sabem. E mesmo os usuários, eu tenho certeza que também não sabem exatamente, que é o cigarro eletrônico, que apesar de ser proibida a venda, ter a venda proibida no Brasil, é muito usado, principalmente pelos jovens. Então, eu queria saber de ti, o que, afinal de contas, é o cigarro eletrônico? Então, o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo, na verdade, é como se fosse uma nova invenção do nosso cigarro habitual, né? Ele é um dispositivo que dentro da bateria dele a gente tem alguns componentes, né? A nicotina, obviamente, propileno glicol, glicerina e os aromatizantes, né? Que é isso que acaba variando com os sabores de cada um, né? E ele também libera, a diferença do cigarro convencional é que a fumaça dele sai fria, mas tem os mesmos malefícios, os mesmos problemas e mais alguns do que o cigarro convencional. Pois é, Cândida, e as pessoas usam o cigarro eletrônico como uma forma de perder o hábito do tabagismo, de parar de fumar. Então, pelo jeito, não adianta nada, não é? Não, não adianta. Ele, como eu disse, ele tem a nicotina junto, né? E todos os componentes, tudo que a gente tiver nicotina, ajuda nessa dependência, né? A gente tem, além das doenças convencionais, né, como enfisema pulmonar, também tem uma doença que foi descrita há alguns anos, mas acho que ficou mais conhecida recentemente com um cantor sertanejo, né, que ficou internado devido ao cigarro eletrônico, que se chama EVALI, né, que é uma doença que atinge o parênquima pulmonar, ou seja, a estrutura do pulmão, que causa alguns sintomas, né? Dentre eles falta de ar, tosse, náusea, vômito, tonturas, né? Que pode causar também a internação, levar à internação hospitalar com a necessidade de oxigenoterapia, né? Então, o que eu costumo dizer para os pacientes é: ninguém para de fumar fumando, né? Então, se quer largar o cigarro, não vai ser com o cigarro eletrônico que vai conseguir fazer isso, né? Olha só, não é? As pessoas não sabem dessas coisas. E a gente vê isso muito disseminado entre os jovens. Não é? E, né, as outras pessoas têm uma aceitação e creio que não conhecem de fato os malefícios. São coisas que até recentemente talvez nem se soubessem, não é? Mas está alastrado esse consumo. Chega a ser, às vezes, moda entre os jovens usar o cigarro eletrônico e não sabem, então, realmente o que está acontecendo com seus organismos aí. Não é algo saudável, digamos assim, nem inócuo, não é? Não é brincadeira, assim. Virou moda mesmo para o Rio Grande do Sul, um pouco mais recente. Em São Paulo, eu sei que já era bem mais disseminado. E ele acaba sendo, entre aspas, né, um pouco mais aceito na sociedade pelo fato dele não ter aquele cheiro característico do cigarro, né? Ele acaba liberando mais fumaça pela queima, realmente, né, do vapor, não tanto como o cigarro convencional, né? Então, ele tem sido usado mais dentro de festas, dentro de restaurantes, né? Mas ele é muito, muito prejudicial também. Pois é, e como tu disseste, né, ninguém para de fumar, fumando, e mesmo em quantidades talvez menores de nicotina, mas tem outras substâncias, não é? E a própria nicotina em si, ela acaba viciando mesmo em pequenas quantidades. E eu acho até que
talvez fumem muito mais, não é, por essa falsa, né, ilusão, não é, de que talvez não faça tanto mal quanto o cigarro, mas a longo prazo, e fumando talvez muito mais até, não é, por causa dessa aceitação, talvez ainda realmente traga mais consequências, não é, principalmente quando começam, né, jovens. E tem também a questão do compartilhamento, né? Os cigarros eletrônicos, eles também são mais compartilhados num grupo de amigos, né? Então, um está usando, passa para o outro e todos eles vão usando aquele mesmo dispositivo que também pode propiciar outras doenças fúngicas, enfim, né? Por causa desse uso, né? Sem contar, não é, em épocas de pandemia, aí, né, a Covid e talvez até outras doenças virais, né, fúngicas, enfim, é mais ou menos como o chimarrão, né, tirando que não é quente como o chimarrão, mas também tem riscos e é prejudicial, então, Cândida. Bem, me chamou a atenção que tu falaste que esse tipo de cigarro eletrônico também pode dar enfisema, né, que é uma coisa bem conhecida de quem fuma ou quem é familiar ou fumante passivo, como a gente diz, não é? Exatamente. Pelo fato dele do cigarro eletrônico também ter a nicotina e mais o vapor, eu acabo dizendo que tudo que a gente coloca de substâncias exógenas, assim, não produzidas, químicas, para dentro do pulmão é tóxico, né? Então, pelo fato de ter a nicotina, de ser um vapor, isso pode também vir a desencadear um enfisema pulmonar, né? É incrível, né? No Brasil é proibida a venda, mas o consumo, não é permitido. É meio antagônico isso, né? Mas acaba ocorrendo bastante. Não adianta, né? O consumo é grande, as coisas acabam entrando, né? Não se vende aqui, mas se traz de fora, né, Cândida? Então fica aí um alerta, não é, para todos, mas especialmente para os jovens que não têm a informação, né? Além do compartilhamento, né? Todos os danos que tem. O melhor mesmo é parar de fumar, respirar ar puro, não é? Exatamente, com certeza. A gente tem vários artifícios, a gente consegue sempre, tem outros meios para ajudar, para parar de fumar, né? Então, quem quer parar de fumar nunca está sozinho, né? Dá para procurar um médico, procurar uma ajuda, que a gente sempre consegue algum outro meio para ajudar nisso. Olha, está aí a palavra da pneumologista, não é? Que tem toda a propriedade para falar, não é? Que realmente esse cigarro eletrônico aí que você pensa que não faz mal sim, e bastante. Bem, Cândida, a gente vai fazendo um breve intervalinho, mas já voltamos daqui a pouquinho com o nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar com a doutora Cândida Kramer, que é médica pneumologista e está hoje com a gente aqui no Plantão Unimed, não é? A gente sempre de plantão trazendo informações aqui para a sua saúde, esclarecendo coisas que muitas vezes são mito e outras realidade mesmo, né? Que se tem em relação à saúde. E apesar de ter diminuído muito a questão da pandemia, da Covid, eu creio que ainda temos que ter alguns cuidados aí, mas eu quero saber de ti, Cândida, como está realmente essa pandemia? Deu uma amenizada? Essas novas formas, né, de coronavírus, mutações, enfim, né? Como é que está isso? Bom, a gente viu uma diminuição expressiva, né, nos casos, tanto no consultório, que a gente acompanha há bastante tempo, como também de internação hospitalar, dos casos de Covid, graças a Deus. Acho que isso também se deve muito à vacinação, né, que várias pessoas aderiram. Aí acho que a gente está em 70%, 80%. Né? Sobre essas novas cepas, elas realmente a gente vê que elas vieram menos agressivas, né? Eu acredito que assim como a gente tem em outros vírus, né, essas novas cepas a gente vai continuar tendo, a gente vai continuar enfrentando, mas acho que a tendência em breve, claro,
por enquanto, ainda com os cuidados, é a gente ir retomando gradativamente a nossa tão esperada vida normal, né? Pois é, esperamos realmente, né? Porque apesar de ser necessário, mas as pessoas não aguentam mais usar assim máscara. O pessoal vai ficando cada vez mais incomodado, não é? No verão, pior ainda, mas tem a questão também do inverno, porque às vezes as pessoas, e aí precisa usar, né, estão mais aglomeradas e aquilo dá uma sensação de sufocação também, não é? Com certeza, com certeza. A gente vê assim muitas, que nem no consultório a gente acaba acompanhando mais, né? Muitas pessoas que não aguentam mais usar máscaras e outras agora com um pouco mais flexível, né? Acabam dizendo que não vão liberar as máscaras tão cedo, que vão continuar com elas mais um tempinho, né? Mas por se sentirem mais seguras de fato, né? Eu creio, e especialmente assim, quando se abraça ou beija as pessoas, ou em lugares mesmo de muita aglomeração. Mas eu queria te perguntar sobre essas novas cepas, porque tem a Ômicron, aí tem a Delta, enfim, todas as letras ali do alfabeto grego, né, estão vindo aí. O que tu achas dessa tendência de surgirem mais e mais cepas, ou a doença ficar controlada e ser, por exemplo, como a gripe? A minha ideia, assim, o que eu acredito é que a gente vai continuar acompanhando Covid por um bom tempo, né? A gente vai ter que ficar se vacinando periodicamente, como a gente faz para a influenza, e que é a gripe, né? A vacina da gripe que a gente faz todo ano e que tem as campanhas. E eu acho que essa é a nossa tendência, né? Por vezes ter algum tipo de internação, que hoje em dia a gente realmente vê num grau bem reduzido, e geralmente é em pessoas que realmente têm mais comorbidades, que têm alguns problemas de saúde. Por isso a importância de sempre manter a saúde em dia, né? E nisso eu não estou falando só em doenças pulmonares, como asma, enfisema, mas também diabetes, pressão alta, né? Os pacientes que têm problema de coração. Então, sempre manter a saúde em dia para sempre diminuir os riscos de internação hospitalar, né? Verdade, bons hábitos, né? Alimentares, exercícios, né? Controlar bem as doenças, não é? Como a doutora Cândida falou, é importante que o pessoal às vezes relaxa um pouco, até porque, né, abrindo um pouquinho para outras doenças, muitas vezes são assintomáticas e as pessoas acham que não está acontecendo nada porque não sentem, e isso é um engano muito grande, gente. Quando vê, né, elas te dão uma rasteira aí, né? Que não se espera. Mas eu aproveito esse tempinho também, todos os anos a gente fala, né, na H1N1, na vacina, não é, para o influenza, e muitas pessoas comentam, né, eu fiz a vacina, daí eu fiquei gripada, né? Então, existe uma diferença entre gripe e resfriados, não é? E eu queria que tu, né, fizesse essa orientação para os nossos telespectadores. Então, isso é bem comum, né, de vários pacientes chegarem e falarem que não vão se vacinar, não vão fazer a vacina da gripe, porque depois que fizeram, começaram a ficar gripados. Na verdade, a vacina da gripe, ela tem um vírus vivo atenuado, né, e que pode causar algumas reações, como a gente vê também em muitos casos da vacina da influenza, da Covid, em algumas outras vacinas também. Isso é normal, mas não é a partir disso que tu vai ficar gripado, né? A influenza, ela é uma doença mais grave do que o resfriado que a gente vê, porque o resfriado está entre nós, a gente é aquele nariz escorrendo, né, ficar um pouco mais rouco, tosse, uma febrícula. A gripe não, né? A influenza já é uma forma mais agressiva desses sintomas virais, né? A vacina, especialmente, ela vai te diminuir muito a chance de ter uma gripe, uma influenza, mas não te impede de talvez vir a ter um resfriado, né? É a mesma coisa da vacina da Covid, né? Ela pode sim evitar que tu não contraia a Covid, mas o principal objetivo dela é evitar que tu tenha internações ou a forma grave da doença, né? Então, vacinem-se.
Olha, então tá aí a dica, né, da doutora Cândida. E, bom, ano passado, ainda só fazendo um comentário, a gente viu que diminuiu bastante a incidência dessas doenças também, gripes, resfriados, né, em função de estarmos usando máscara, né, por causa da Covid. Então, olha, tem bons motivos, na verdade, apesar de ser um incômodo, né, para se usar máscara, por causa de outras doenças que também diminuem, porque até antes da Covid, né, Cândida, ninguém se preocupava em se proteger dessa forma contra outras doenças virais, não é? Até a adesão da vacina da influenza desde o início da pandemia também aumentou, né? Justamente também por esse medo de ter algum tipo de infecção viral ou vir a internar, né? Eu até comento também, principalmente com os pacientes idosos, sobre a vacina da pneumonia também que a gente tem, né? Que é bem importante de fazer, principalmente agora quando começa a esfriar um pouquinho mais, né? Que a gente usa especialmente para 2 cepas, a 13 e a 23, né? Então é bem importante também lembrar que existe a vacina para pneumonia, né? Olha, e no tocante aos idosos, né, eu gostaria até de enfatizar, porque o idoso, como em várias outras coisas, ele é pouco sintomático. E quando tu vais ver, já está com uma pneumonia extensa, não é? Então, a vacina realmente é muito importante, não é? Ajuda bastante nessas formas graves, né? Então, acho que, como a gente comentou, é um compêndio de coisas que é bom sempre estar em dia, né? E nada melhor que consultar aí seu médico, não é? A médica aqui, também nossa convidada hoje, doutora Cândida, para ter essas informações, fazer sua revisão, não é? Nem que não esteja doente, mas ter essas orientações como hoje estamos trazendo aqui, né? Inclusive sobre as questões da própria vacina, né, da Covid, contra a Covid, porque tem terceira dose, quarta dose, e até recebi um vídeo de brincadeira, talvez tu tenhas recebido também, uma cartão fidelidade, não é? Que na 10ª dose a gente ganhava uma torradeira de brinde, né? Então, mas a tendência realmente é não continuar, não é, com essa vacinação intensiva desta forma, não é? Acredito que agora as coisas também, a gente já está ganhando mais tempo também, né, para estudar sobre o caso. Acho que os pacientes também já estão entendendo melhor o funcionamento, também não tem mais aquele pavor tão grande, né, em cima. Então, acho que a tendência é as coisas irem se organizando. Verdade, né? Tudo muito novo em relação à Covid, mas, né, como tu disseste, as coisas vão se organizando, se acomodando e, né, tomara seja mais uma dessas doenças virais aí, não é, corriqueiras. Bem, doutora Cândida, a gente quer te agradecer muito, então, mais uma vez, por estar conosco e, né, deixar sempre essas dicas aí para você. Consulte seu médico, né, não o Dr. Google, não é? Porque ele mente também. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar e poder trazer algumas informações, e eu me coloco à disposição. Tá certo, obrigada, e nós voltamos com você amanhã no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.